Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Anderson e meu grupo e eu somos alunos do Instituto Federal de Pernambuco do campus Caruaru e hoje viemos aqui explicar para vocês sobre o efeito fotoelétrico. Hoje, certamente, muitos aparelhos eletrônicos existem por conta de um fenômeno óptico e elétrico conhecido mundialmente na área da física quântica, chamado de efeito fotoelétrico. Basicamente, antes de falarmos sobre o que Einstein fez, precisamos olhar no que ele se baseou, que foi a teoria de Max Planck, que resolveu o problema do corpo negro, da radiação do corpo negro. E nele, Planck mostrava que, através de cálculos, que as trocas de energia entre a matéria e as ondas eletromagnéticas iriam ser quantizadas, baseadas em uma constante fundamental, a constante de Planck. Olá a todos e a todas, meu nome é José Eduardo e vou dar continuidade ao assunto anteriormente dito por Anderson, que é a continuidade que Albert Einstein fez com a ideia de Planck, onde ele descreveu o efeito fotoelétrico, que consiste na perca de uma carga de um corpo por meio de fótons vindos de uma fonte luminosa, mas dependendo de sua frequência. Ou seja, para retirar dessa carga, é necessário o fóton possuir um quantum de energia necessário para retirar a carga de um elétron. Isso foi deduzido em seus postulados, em que o primeiro postulado disse que a luz é quantizada por si própria, e ele confirma isso usando a equação de Planck, em que E igual a hf, onde hf é o quantum de energia da luz descrita. O segundo postulado afirma que a energia de um fóton ou é totalmente entregue ao elétron ou não. E o terceiro postulado declara que a energia de um fóton é dada a um elétron e não mais de um elétron. Ou seja, só pode dar para um elétron, de um fóton para um elétron. Resumindo, o fenômeno irá depender então da frequência, da intensidade de fótons e do material utilizado na placa que irá ser ionizado e retirado a sua carga. Como foi dito por Eduardo, o efeito fotoelétrico ocorre pela junção de três características: a intensidade da luz, a frequência da luz e o material utilizado. Talvez à primeira vista, com esse experimento, o senso comum possa falar que o que está retirando esses elétrons seja apenas a intensidade da luz, mas ela não é o fator determinante para a remoção desses elétrons, pois ela ajuda apenas na velocidade de remoção. Então, se a luz não tiver uma certa frequência no material certo, ela não surgirá efeito algum. A frequência é a parte que realmente importa para a remoção dos elétrons de uma placa metálica. Então, para elucidar melhor essas ideias, mostraremos alguns exemplos. Nesse simulador, temos uma placa metálica que estará recebendo uma fonte de luz direta, que pode ser configurado a intensidade dela e também a frequência emitida. Colocando a frequência em mais ou menos 700 nanômetros e com a intensidade no máximo em uma placa com material de sódio, verificamos que não se é retirado nenhum elétron. Mas já colocando em 480 nanômetros, o efeito fotoelétrico começa a retirar esses elétrons da placa. Agora, se mudarmos o material para o zinco e mantivermos as mesmas configurações do sódio, perceba que não haverá nenhuma retirada de elétron, o que prova que é necessária uma determinada frequência para cada material, independente da intensidade da luz. Se aumentarmos ainda mais a frequência, a retirada de elétrons retorna, mas veja que se reduzirmos a intensidade, apenas a velocidade da retirada do elétron será afetada. Ou seja, apenas a velocidade de entrega do fóton no elétron da placa será afetada. Olá, tudo bem? Me chamo Sonny Anderson e hoje eu vou falar um pouco sobre as aplicações do efeito fotoelétrico na mecatrônica. Bom, as fotocélulas são utilizadas a energia luminosa, elas se transformam em corrente elétrica e assim nós temos algumas utilizações na mecatrônica, como por exemplo as televisões de LCD e plasma, os painéis solares, as reconstituições de sons nas películas de um cinematógrafo, as iluminações urbanas, os sistemas de alarmes, as portas automáticas, os aparelhos de controle, entre outros. Agradeço desde já a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado e Deus te abençoe.